Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos à nossa nova aula de número 35 para vocês aí do quarto ano. Bem, gente, na aula passada nós conhecemos os Jogos Olímpicos, né? Nós fizemos até uma breve simulação de uma mini Olimpíadas, não é mesmo? Bem, gente, na aula de hoje nós vamos brincar do famoso jogo das argolas, mas nós vamos aproveitar, né, para desenvolver mais ideias sobre esse jogo aí. Preparados, gente? Então, embarque nessa aula e vamos lá. E quais vão ser os materiais necessários para a aula de hoje, gente? Bem, para a aula de hoje, nós vamos precisar de materiais diversos, né? Que eles podem ser melhor especificados em cada tutorial, tá? Que vão ser sugeridos no decorrer da aula, tá? Mas uma sugestão de materiais abaixo pode ser, ó, folhas de papel sulfite, folhas de jornal, cola, fita adesiva, garrafas PET de 4 a 6 unidades, né? Rolo vazio de papel higiênico. Então são esses alguns materiais que podem ser utilizados para a gente montar a nossa brincadeira na nossa aula de hoje. Bem, arremesso de argolas. O objetivo básico de um jogo de arremesso de argolas é acertar as argolas arremessadas em algum alvo, né? As regras, a quantidade de arremessos, a pontuação, a quantidade de participantes, a vez de cada um, tudo isso, né, gente, varia conforme o combinado, tá? Bem, vocês sabiam, né, que existem competições desses jogos pelo mundo? Tem até uma modalidade esportiva que eu achei bem interessante, né, de precisão, onde se arremessam argolas também para pontuar, né? É uma modalidade interessante, só que ao invés de você acertar a argola em algum objeto, né, você arremessa a argola, né? Ela é um pouquinho pontuda não, ela é afiada, né? E ela fica num campo de areia no chão, que nós vamos ver depois também. Como agora, né, como uma curiosidade, né, vamos conhecer esse jogo chamado quoit. Quoite seria a pronúncia em português, né? Quoit é um jogo tradicional que envolve o lançamento de argolas de metal, né, ou argolas de corda, ou argolas de borracha sob alguma distância definida. Geralmente, né, de terra ou sobre perto de algum ponto, por vezes chamado de placa, de pino, né? Nós vemos que é um jogo antigo, porque alguns ilustradores medievais já demonstravam algumas pessoas, né, já ilustravam algumas pessoas fazendo algum jogo parecido. Quem quiser conhecer, né, conhecer um pouquinho mais essa curiosidade, tá? Vamos saber que o Sport Coit ele abrange diversas variações distintas. Então abaixo nós temos algum vídeo, né? Temos alguns vídeos sobre esse esporte. Então esse primeiro aqui é uma competição, né? Lembra até um campo de bocha mais ou menos, né? Então os jogadores eles estão em um lado aqui, ó. Quem for ver a imagem, eles precisam arremessar um aro de metal naquela piscina de areia do outro lado lá e fincar ela no chão. Lógico, como é um esporte de precisão, eles precisam acertar o mais próximo possível de algum determinado alvo. E aqui nós temos uma outra forma de jogar bem simples também, mais conhecida, né? Que são anéis feitos de corda, ó. Tá? Então, clicando nessa imagem também, vocês vão poder ver esse outro vídeo, essa outra forma de se jogar. Montagem. Então, pessoal, muito legal, muito bacana conhecer, né, esses esportes, às vezes tão exóticos para a gente, não é mesmo? Agora, né, pessoal, nós vamos para a nossa parte prática da nossa aula. Nós vamos preparar o nosso jogo de argolas para depois podermos realizar algumas acrobacias, alguns jogos, algumas brincadeiras com esses jogos.
Argolas. Para montar as argolas, nós podemos seguir várias dicas, né? Nós podemos procurem padronizar os tamanhos das argolas, né? Entre 10 a 30 centímetros de diâmetro. Tá? Então, quem clicar, né, nesse título poderá conhecer a matéria, mais 5 maneiras de fazer o seu jogo de argolas. Então, tem muita gente. Tem gente que faz com um pratinho de plástico e recorta ao arredor para fazer até mesmo uma espécie de frisbee também, né? Você pode fazer enrolando o papel, a folha de sulfite, ó, e depois transforma ela numa argolinha e prende as pontas para virar uma argola. É muito fácil, tá, pessoal? E as garrafas alvo, né? Para montar os alvos das provas também é bem fácil. Basta usar, por exemplo, né, garrafas PET. Aquelas garrafas de refrigerante que a gente vai jogar fora, que vai jogar por reciclável, de repente pode pegar alguma para fazer essa brincadeira, né? Você pode, quem quiser, pode encher essa garrafa de areia ou água, porque dependendo da argola que você for usar, se você tiver alguma argola meio mais pesada, né, é legal que a garrafa ela tenha um peso para ela não cair, né? Então a gente pode fechar ela com água ou com areia, com um pouquinho de pedra dentro, para a gente fazer a nossa brincadeira de arremessar, né, de arremessar as argolas. Quem quiser pode pintar, pode enfeitar as garrafas, pode criar uma pontuação para cada cor, cada distância também. Mini jogos, arremessos de argola. Agora é a hora da competição. Com o material preparado, você vai disputar os arremessos com o seu parceiro de atividades. E se tiver, mais gente pode participar, gente. Vamos fazer uma mini Olimpíadas agora de arremesso de argolas, né? Então, realizem alguns arremessos, né, pessoal, de aquecimento, porque aí o corpo, ó, vai memorizando a força, você vai guardando, ó, a força no seu cérebro com a prática, né? Quanto mais arremessos a gente faz, mais a gente vai guardando uma espécie de memória do movimento, né? Uma memória motor, né, pessoal? A gente vai guardando o peso das argolas, a força que a gente tem que usar. Não, a argola foi muito longe, eu tenho que jogar um pouquinho mais fraco. Eu joguei a argola, foi muito pertinho, preciso jogar um pouquinho mais longe. E quanto mais prática você vai tendo, mais o seu corpo vai se adaptando, ó, a fazer o movimento certo para você acertar uma argola no alvo, por exemplo. Então vamos fazer algumas brincadeiras, né, gente? Então várias provas para nossa competição, nossa Olimpíadas de arremesso de argolas. E a primeira prova, também sendo ela a mais simples, né? Cada participante terá direito a 10 arremessos, tá? Joga 10 vezes e vê quantos pontos você fez. Tá, pessoal? Então vocês podem padronizar uma distância igual de todo mundo, né? Coloca o alvo das argolas e dá, por exemplo, 1, 2, 3 passos longos, né? Por exemplo, e todo mundo faz uma marca no chão e todo mundo vai ter que saltar daquele lugar, por exemplo. E a prova 2, distância. Cada jogador vai ter 10 tentativas, né, para arremessar, porém, não importa quantas vezes ele vai acertar. O importante, né, é qual a distância. Ó. Então, eu vou tentar fazer de uma distância bem longe, vou tentar acertar uma argola de 10 metros. Se eu tiver sorte, ótimo. Se eu não tiver sorte, eu vou decidir, olha, eu tenho mais 9 jogadas ainda. Será que eu avanço um pouquinho mais de perto ou será que eu tento de novo de longe? Então também, gente, é uma forma de você criar estratégias, né? Você cria estratégia e você vai descobrindo e aperfeiçoando, né, o seu conhecimento, dos seus limites, tá, pessoal? Da sua mira, né? E é isso, né, gente? Então um jogador arremessa quantas vezes não, 10 vezes da distância que ele quiser. Quem comprovadamente conseguir acertar de mais distante, vence a prova 2, a prova da distância. E agora temos mais uma prova, hein? A prova do tempo. Cada jogador, ó, vai cronometrar, né? Cada jogador vai ter 30 segundos para arremessar as argolas quantas vezes conseguir. Porém, né, gente, poderá arremessar apenas atrás da linha de arremesso, semelhante aos outros jogadores, tá? Então você vai, arremessa. Suponhamos que você tenha 3 argolinhas para jogar, né?
Vai lá, gente, busca a argola que errou, volta, arremessa de novo de trás do ponto, quantas vezes você conseguir o mais rápido possível, tá? E desafios lógicos, ó, uma ideia bem bacana, uma ideia opcional, né? Dá para fazer inclusive nas aulas de matemática, o português, para você utilizar misturando as disciplinas, né? Utilize uma quantidade desejada de alvos, enumere-os e coloque letras ou cores ou formas e defina regras específicas, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma brincadeira e a gente tem 4 garrafas PETs. Vamos montar 4 pinos, né? Então vamos colocar as letras A, B, O, L, né? E D. Opa, fiz com 5 pinos aí. E formar as palavras, né? Então você pode fazer uma espécie, você pode fazer palavras você pode tentar formar palavras arremessando as argolas, né? E aí pontua quem conseguir fazer mais palavras, por exemplo, né? Números, né? Enumera-se, por exemplo, 4 alvos, o número de 1 ao número 4, por exemplo, e sorteia-se um número talvez entre 8 a 16, né? E a tarefa é somar os pontos com arremessos até chegar no número desejado. Por exemplo, eu tenho os números lá, né? 1, 2, 3 e 4. Eu tenho a minha garrafa 1, a garrafa 2, a garrafa 3 e a garrafa 4, né? E aí eu quero, por exemplo, eu tirei o número 8, né? Eu vou lá e arremesso no número 4, ó. Falta mais 4 para mim arremessar. Então eu vou lá e arremesso no número 3. E eu vou lá depois, a terceira arremesso no número 1, por exemplo, conseguir completar o número 8, por exemplo, né? Então essa tarefa também é uma dica para a gente fazer essa brincadeira, né, pessoal? Números 2, com a mesma tarefa, né? Somar os pontos com arremesso até chegar ao número desejado, só que dessa vez propõe-se uma conta simples, por exemplo, e o arremessador precisa fazer a conta de cabeça para saber a quantia que deve chegar, né? Sequência de cores, sequência de formas, o objetivo é acertar os alvos na sequência ordenada. Então, você colocou as cores lá, né? Vermelho, azul e verde. Você tem uma ordem para jogar, vermelho, vermelho, azul, verde e vermelho. Então, você cria também uma espécie de senha, né? Ó, aqui as garrafas, como se tivesse uma letra, né? E os resultados, vocês coloquem numa espécie de súmula ou tabela, ó, da nossa competição para ver quem foi o vencedor, organizando a tabela conforme as provas que fizeram, né? E quem realizou a maior pontuação em cada atividade individualmente e depois, quem sabe, na soma das provas, ó. Então, melhor arremesso de 10, distância, tempo e a soma das provas, ó. E o Juquinha ficou em primeiro, a Maria ficou em, Cezinha ficou em primeiro lugar, ganhou 3 pontos, ó. A Maria, na melhor de 10, ela ficou em segundo lugar e ganhou 2 pontos. O Juquinha ficou por último e ganhou 1 ponto só de participação, por exemplo. E na distância vai mudando, ó. E no final, a gente soma os pontos para ver quem foi que ganhou, quem ganhou na maioria das competições. Tá, pessoal? Então é uma contagem, uma somatória de pontos aí, né? E individualmente também, né? Como foram os resultados individuais? Coloquem as suas marcas em uma tabela semelhante ao exemplo, né? Porém, conforme as provas realizadas da sua competição. Tá? Então, ó, o Juquinha, na melhor de 10, ó, fez 7 acertos. Na distância, ele conseguiu acertar um de 7 metros, né? 30 segundos, em 30 segundos ele conseguiu acertar, ó, 10 argolinhas também, né, pessoal? Então é esse, né, as nossas dicas para a gente fazer o jogo da argola, tá? Como é que foi a jogada na casa de vocês, hein? Conseguiram fazer muitos pontos? Chamaram muitos amigos para brincar, gente? Quem foi o vencedor do campeonato, né? Façam as atividades propostas para a aula de hoje. Mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.